Salve, salve, ricas queridas, muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eba, simbora que hoje é dia de live. Hoje é dia de live e a gente vai falar de um tema porreta, que é sobre autossabotagem financeira. Gente, será que isso existe mesmo? Será se de fato essa coisa aí que a gente ouve por aí tá dentro da nossa casa, tá dentro da gente? Tem convidada especial pra gente bater esse papo aqui hoje, vai ser bem gostoso. Tô de cabelo novo, né, querida? Ó, vamos ver, hoje é a inauguração oficial dos cabelos. Mulher tem isso, né? Eu não sei se com vocês acontece, mas assim, comigo, quando eu passo por algumas fases, onde eu vou cortar algumas coisas, onde eu quero cortar algumas coisas pela raiz, além de eu cortar as coisas pela raiz, eu também corto os cabelos de uma forma mais drástica, né? Não aquela paradinha, aquela cortação aí maior. Então foi isso que aconteceu comigo, cortei ontem. De alguma forma, algumas coisas estão indo embora junto com o cabelo, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre essa autossabotagem financeira e nessa sabotagem bem dignos desse universo nosso feminino. E eu quero trazer aqui uma convidada muito especial, que eu sou muito fã, que é essa moça que já está aqui na tela. Boa noite, Natália, querida! Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. E você, me vendo e me ouvindo bem? Te vendo e te ouvindo bem. Então, que bom. Bom, primeiro te agradecer por estar aqui, por a gente bater esse papo aqui tão gostoso. Eu adoro esses temas que, para além dos números, né? A gente está falando aqui que é muito para além dos números. Eu sou educadora financeira, vou trabalhar com número, planilha, se a conta bate, se a conta não bate. Mas, meu, há muito tempo eu descobri que não é sobre os números que moram aí um monte das respostas que a gente busca para poder melhorar financeiramente. E uma das coisas você vem trazer hoje com base nesse livro que você lança. Mas a gente vai falar um montão sobre isso. Acho que o primeiro momento é dizer, te agradeço. Tá longe de eu querer aqui falar quem você é, porque o público aqui ele já está cansado, não cansado, mas já está, enfim, eu adoro o teu trabalho, adoro a forma como você traz esse espaço de dentro de casa, indo sim para uma mesa de bar, mas não dá para começar esse assunto, Nath, sem você perguntar para a gente como é que a gente tá. Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas para vocês? Como é que está o mundo de vocês dentro desse mundo? Como é que vocês estão? Lindo! Como é que nasceu isso, menina? Como é que nasceu? Foi no Flow? Cara, foi no flow, assim, tanto que se você for ouvir, assim, os primeiros episódios do Pra Dar Nome às Coisas, não existia essa pergunta. E aí um dia eu fiz essa pergunta, porque estava também muito por causa dessa percepção de que há um mundo dentro desse mundo mesmo, né? De que há o nosso mundo interno coexistindo com esse mundo maior. E às vezes isso está num descompasso, né? Às vezes as coisas fora estão indo muito bem e dentro nem tanto, ou às vezes dentro está indo muito bem e fora nem tanto. E aí eu fiz essa pergunta e eu lembro que muitas pessoas responderam assim, e aí também foi um momento que eu me escutei perguntar também, sabe aquele momento terapêutico que você ouve o que você está falando? E aí eu falei, caramba, é verdade, né? Tem um mundo dentro desse mundo, como é que eu tô? E geralmente quando eu pergunto é o momento também que eu me respondo como é que eu tô. E foi assim que rolou. E é interessante, eu não sei se para a turma que está ouvindo aqui, vai muito nesse lugar, né? Você pode assistir um podcast, dois, três, eu tenho o costume de te ouvir, mas de fato, a cada pergunta, há aquele momento de parar e me perceber. Isso talvez seja a abertura de um papo nosso, onde para poucas coisas na vida hoje a gente para de fato para a gente se perceber. Uhum. Me parece que nós somos umas máquinas cada vez mais de produzir, de fazer, né? Tem muito disso no teu livro, do quanto que a gente foi educada para ser, né? Essa pessoa que produz, que bate metas, que o tempo todo está de forma incansável.
e o que está por dentro da gente, para cada um reage de um jeito, aqui no livro que a gente vai falar tão bem hoje, vai levar muito da forma como você reage, mas tudo parte desse princípio de perguntar como é que eu tô. Como é que eu tô ali na beira de uma piscina para entrar ali numa competição? Como é que eu tô quando eu me deparo com uma planilha financeira? Como é que eu tô quando eu tô num relacionamento de muitos anos e que parece que eu me perdi de mim? Essa pergunta de como é que eu tô, ela é poderosa pra caramba, assim. Então eu acho que foi um momento muito brilhante seu de trazer isso pra gente, porque a partir daí toda a conversa que se origina através do podcast vem a partir disso, né? Conta quem é você na fila do pão, né? Como se ninguém aqui te conhecesse, tivesse na vida sabendo quem é você, quem é que é essa Natália, que vai falar hoje de autossabotagem, que vai falar de quem é você? Bom, eu acho que a melhor definição sobre mim é que eu sou apaixonada por histórias, e isso quer dizer que eu vivo a vida prestando atenção nas coisas. E tem muita gente que acha que quem ouve o programa As Coisas, por exemplo, acha que eu tenho uma memória assim absurda, porque eu conto de frases e conto de coisas. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos, o maiô estava colado no meu corpo, assim, mas na verdade eu não tenho uma memória boa, assim, não para essas coisas que geralmente as pessoas definem uma memória boa, tipo, é, o ano que fulano nasceu, ou, tipo, sei lá, as capitais do Brasil. Se você me pedir para falar as capitais do Brasil, eu provavelmente erre aqui muitas, porque realmente eu não tenho memória boa para isso. Mas eu fui percebendo ao longo da vida que as coisas que atravessam o meu corpo, elas ficam no meu corpo. E é daí que eu recorro para contar as histórias. Eu entendo o mundo a partir das histórias. Boa. Sou filha de uma pessoa que ama contar histórias, que é o meu pai. Então, quem me conhece, conhece um pouco do meu pai, esse amor pelas histórias, essa coisa de entender o mundo pela história. Perfeito. Então, amo muito contar história e sou muito apaixonada pelas emoções. Assim, sou filha de uma mulher também muito emocionada. Minha mãe era uma mulher muito emocionada. Meu pai brincava com ela e falava assim: se o mercado do bairro inaugurasse, ela estava emocionada. Boa. E ao longo da vida eu fui fazendo as pazes também com essa emoção, principalmente com o choro. Eu sou muito chorona, eu me emociono fácil, assim. É uma via muito rápida para mim. Então, eu acho que eu me definiria assim, e acho que todos os ofícios que eu fui desenvolvendo ao longo da vida, né? Então, enquanto jornalista, enquanto escritora, enquanto roteirista, enquanto podcaster, tudo isso passa por esses dois caminhos, assim, o da emoção, que é um caminho que me fascina muito, assim, de entender o que a gente sente, por que a gente sente, como a gente sente, e também esse viés das histórias. Eu acho que isso define muito meu lugar no mundo, assim. Muito bom. Acho que assim, a gente não pode deixar de abrir um parênteses aqui para olhar o carinho da turma com você, né? Não sei o quanto você está Ai, falando e são está perfeitos. vindo. A turma aqui muito, né? Os comentários estão passando muito rápido, não dá para ler, mas é inegável. Boa noite, amor. É inegável o carinho da turma aqui contigo e eu acho que isso deve ser muito, muito delícia. E o resultado do que cada um entende como sucesso me parece que é muito próprio. Essa história do carinho pode ser, né? Você profissionalmente, pode ser que você diga, poxa, um dos indícios, um dos indicativos de que eu, Natália, sou uma mulher de sucesso, está vindo através da forma como as pessoas reagem a uma live, a onde eu passo. Esse é um dos indicativos que eu talvez imagine aqui que você tenha. Você se considera uma mulher de sucesso? E em se considerando, esse sucesso é uma ameaça? Olha o que isso tem a ver lá com tudo aquilo que você escreveu, né? É o paradoxo que a gente vive. A Natália se sente uma mulher de sucesso e essa mulher de sucesso entende isso como uma ameaça? Eba. Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, dessa palavra sucesso como um lugar fixo, assim, sabe? Assim, quase como uma identidade. Eu é, acho que a gente deixa de fazer muita coisa e a gente sofre muito por olhar o sucesso e o fracasso como identidades fixas. Tanto o sucesso quanto no sentido de
fiz uma coisa, deu muito certo, e agora eu sofro para fazer a manutenção disso, para sustentar esse lugar. Quanto fracasso de fiz uma coisa foi muito ruim, e agora eu me defino por isso, assim, né? Então, eu não gosto de olhar o sucesso nesse lugar. E aí, eu tenho uma definição própria de sucesso, que também foi sendo construída ao longo do tempo, e acho que ela é muito recente, que sucesso para mim é não trair o seu lugar no mundo, assim, não trair o seu lugar na vida. E se para mim sucesso é isso, e também acho que para mim sucesso tem muito a ver com experiência, com quantas experiências você se permite viver, assim. E aí é muito massa olhar para o sucesso a partir dessa perspectiva, porque se o sucesso é experiência, isso inclui até o fracasso, saca? Isso inclui até o que não deu certo, assim, até o que... E eu não tô aqui sendo poliana e nem romantizando o fracasso, porque é ruim pra caramba fracassar, é horrível, eu já fracassei várias vezes, é péssimo, mas eu acho que definir isso me ajudou. Mas eu acho que o sucesso se torna para mim ameaçador, e aí isso é o fruto do meu livro, quando eu começo a viver coisas que eu sonhava muito, que eu queria muito, que eu desejava muito, e que tinha uma voz dentro de mim que dizia: quem sou eu para merecer isso? Quem sou eu para realizar aquilo que eu sonho tanto? Quem sou eu para... eu tenho uma história, não sei se é o momento de contar, mas acho que ilustra muito isso. Eu conto essa história no livro. Eu trabalhava numa emissora de televisão por muitos anos, sempre trabalhei em televisão enquanto jornalista, e estava num programa de televisão, fazia 6 meses que trabalhava nesse lugar, e aí um dia todos os celulares da equipe apitaram com uma mensagem pedindo para todo mundo descer na redação. Descemos na redação, a gente sabia que o programa ia mal de audiência, mas ninguém esperava que ia acontecer o pior, e o pior era: fomos todos demitidos. E eu trabalho desde muito nova, desde os 13 anos, isso significa que eu fui emendando um trabalho no outro, e naquele momento, naquela época da vida, naquela fase de vida, eu falei: eu acho que eu posso pegar essa grana que eu vou receber como demitida e vou pensar um pouco mais nesses passos profissionais. Nesse programa eu tinha sido repórter, apresentador, eu que tinha trazido uma exposição, queria entender se era isso mesmo que eu queria continuar fazendo, enfim. E aí falei: bom, preciso pensar. E aí uma das coisas que eu pensei nesse período é que eu queria muito ser colunista de uma revista ou de um site, que seja. Era um sonho de adolescência, eu era a pessoa que lia colunas incansavelmente, salvava em pastas, era algo que eu sonhava em fazer. Sabe aquele momento que você está no banho, com shampoo no cabelo, segurando o frasco do shampoo, e você faz um discurso para uma plateia imaginária? Era tipo esse tipo de sonho, assim, que você, só de pensar naquilo, já te dá uma vivacidade. Eu queria muito ser colunista. E aí eu fiz uma lista com sites que eu queria trabalhar, com sites que eu admirava, fiz um currículo, escrevi um texto personalizado para cada site e mandei. E era um sonho, eu queria muito. E passou uma semana, achei que não ia rolar. Enfim, passou um pouquinho mais de 2 semanas, eu recebo uma mensagem dizendo que era de uma editora, de um site que eu admirava muito. E ela falava: Natália, gostei muito do seu texto, achei ele muito bom. Só que você mandou, vou chutar uns caracteres porque eu não me lembro agora mais, mas assim, você mandou o texto com 2.000 caracteres e a gente publica com 1.000. Então, você pode cortar um pouco do texto e o restante eu faço com carinho. Nunca me esqueço disso. Ela falou com carinho. Com carinho. E na hora, primeiro eu senti um choque de: meu Deus, ela respondeu. No segundo momento, eu senti uma alegria de: meu Deus, ela respondeu. E o terceiro sentimento, que foi muito rápida a curva, da alegria para o choque, que foi: eu acho que ela está falando isso só para me agradar. E no fim das contas, hoje, com 37 anos, quase 38, eu descobri que era um sintoma do medo de dar certo, um sintoma do sucesso, que é essa voz que vai dizer: mas quem sou eu para merecer isso? Quem sou eu para escrever para esse site? Quem sou eu para ser escolhida para essa editora? E a nossa cabeça, ela é tão cruel, porque eu lembro que eu jurava que ela tinha me respondido por pena. E aí o problema, muitas vezes, de alguns medos, é que eles encapam as situações numa película de vergonha. Então, assim, eu tinha até vergonha de verbalizar isso, saca? Então, assim, eu tinha até vergonha de chegar para uma amiga e falar assim: amiga, aconteceu isso, e eu acho que ela me respondeu por pena. Você acha que faz algum sentido? Se eu tivesse verbalizado, se eu tivesse contado, alguém ia dizer: Nath, não faz menor sentido isso.
sabe? Mas eu não consegui dizer, eu não mandei o texto. E aí isso eu acho muito importante, porque eu não mandei o texto, porque na minha crença, ela tinha me respondido por dó. Então eu me comportei de acordo com a minha crença, e não de acordo com a Sim, realidade. sim. E eu passei por muitas vezes, e foram vários momentos da minha vida, assim, temendo mesmo esse lugar, temendo esse lugar grande, temendo esse lugar que é o primeiro lugar, ou temendo o lugar de destaque, até tomar consciência, até entender, cara, não faz o menor sentido. Uma editora deve receber milhares de textos todos os dias, ela não vai responder uma pessoa por dó, não faz o menor sentido. É, Hoje eu sei que é, não faz, sim, né? sim. E aí aqui que se liga a todas as coisas, né? Então quando eu digo que para mim sucesso hoje é não trair o seu lugar no mundo, é disso que eu tô falando, sabe? Perfeito. É trazer para consciência os meus comportamentos, as minhas sombras, os meus medos, para que isso não me domine e para que diante de uma possibilidade, de uma oportunidade de ocupar um lugar que eu sempre sonhei, que eu não seja a pessoa que me tire do caminho, sabe? Perfeito. Perfeito. Então, para mim é por aí que vai. Eu li seu livro, tá aqui no meu Kindle, né? Tá aqui no Que Kindle. delícia! Pois é, Medo de Dar Certo. Turminha que ainda não souber, aproveita para printar a tela nesse momento, mas sim, tá aí na página da Nath e estava em pré-venda. Quem comprou pelo Kindle na segunda já chegou, né? Que foi o meu caso. A turma que comprou fisicamente vai depender se mora no Oiapoque ou no Chuí, e aí vai ter a demora ali. Mas é muito necessário porque do mesmo jeito que você conduz o podcast com os seus temas, eu senti o livro enquanto eu lia, eu ia ouvindo tua voz, eu não sei se alguém já te disse isso, é um inferno isso, né? Porque eu tô vendo a mulher contar a história, eu tô vendo a voz da mulher como se eu estivesse ouvindo o negócio. E eu digo, gente, que louco, né? E além dessa história né, que você fala aí do artigo que mudou, né? O livro é recheado de histórias a partir da própria perspectiva, a partir da própria vivência, onde vai trazendo o próprio processo de autodescoberta, de como é que Uhum. funciona. Eu te perguntei sobre o sucesso e você vai dizer, depende muito de qual parâmetro a gente está olhando no sucesso. Fazendo o link com finanças, a gente está falando de autossabotagem financeira. Existe um exercício que eu passo, que eu já passei várias vezes para as alunas, no sentido de que se você quer ser rica, né? Então, você quer ter sucesso? Aí a gente pode abrir uma quantidade imensa de horas para se falar sobre isso, porque só a pergunta se você quer ter sucesso vai perpassar sobre o que é sucesso, o preço a se pagar por este sucesso, o que eu preciso renunciar em função desse sucesso, quem serei eu após esse sucesso. Uhum. Mesma história você quer ser rica? E antes de perguntar o que farei com essa riqueza, quem serei eu, como reagirei, como vestirei, né? Sexta-feira no Globo Repórter, então quem é esse ser? Passa inclusive sobre este significado de riqueza, e aqui eu estou falando no sentido material, não é essa riqueza de saúde para os meus filhos, paz no mundo, que é bastante importante, mas não é no lado etéreo, é no lado extremamente material. Será que a gente já pensou que riqueza é essa? Uhum. E esse exercício ele é muito revelador, porque quando a gente fala de dinheiro, dinheiro está dentro de um guarda-chuva de desgraça, de Uhum. crença, de vender alma ao diabo, de me tornar uma pessoa que eu não quero, de ter que abandonar a família, de ter que fazer coisa errada, de referências milhares que a gente traz. E por essas referências, e eu estou falando enquanto pessoa, não necessariamente a Ariadne, porque eu estou caminhando alguns passinhos com isso, de que eu, mesmo de forma velada, eu não quero essa riqueza que às vezes eu digo que eu quero. Eu quero a riqueza porque eu não quero a riqueza, eu só quero ter uma casa X, eu quero ter um carro Y. Então, eu vou indicando possibilidades do que seria essa riqueza, mas eu tenho medo de dizer que eu quero ser rica, porque esse significado de riqueza e de sucesso, a gente não para pensar que riqueza é essa. A Natália pode estar do meu lado e desenhar o que é a riqueza para ela, uma mulher hoje de 37 anos,
que vou inventar aqui, vai querer uma casa com 4 quartos, vai querer ter 2 cachorros, vai querer fazer uma viagem internacional. Supondo que seja esse o seu movimento de riqueza. De uma outra pessoa que estiver do lado dela, e que inclusive pode ser a irmã dela, pode dar um outro significado se a gente não passa a entender o que de fato é sucesso e o que de fato é dinheiro. Dificilmente a gente vai brigar para entrar numa saúde financeira, entrar numa saúde de carreira e etc e tal, né? Então, é muito esse significado. Eu estou lutando contra o quê? E aí é muito ruim, porque toda luta é sangue, é suor, parece que eu estou em exaustão o tempo inteiro. E dinheiro vem com esse lugar de luta, né? Aí é onde vem uma loucura quando eu ouvi esse teu exemplo, que aí é a pergunta que eu quero te falar. Esse teu exemplo profissional, eu parei assim e disse, porra, velho, isso não aconteceu não com ela, é impossível. E eu vou te dizer o porquê que naquele primeiro momento eu entendi que era impossível. Porque esta não fui eu. Eu não funcionei a minha vida inteira assim. O meu maior medo na vida inteira, e vim de mercado, né, vim do mundo corporativo e hoje tenho a minha própria empresa, mas o meu maior medo estava no lugar de, e se eu não fizer, eu tenho medo daquilo que eu não consegui por não ter feito. Eu tenho tanto pavor de não saber o que eu teria conseguido por eu não fazer, que eu faço, e aí eu faço muitas vezes em horas equivocadas, em momentos que não devem, e etc e tal. Por esse medo. Aonde é que eu cheguei? Eu disse, eu acreditei que o mundo inteiro era assim, que muitas vezes eu devo ter, muitas vezes não, centenas de milhares de vezes eu devo ter trabalhado com pessoas, vivido com pessoas que têm um comportamento diferente e que eu passei por cima. Por quê? Porque eu não enxerguei isso como outro sendo diferente, né? Então, eu acho que esse medo de dar certo, olha só que através de pontos de vista nós temos o mesmo medo, só que uma agindo pela direita, a outra agindo pela esquerda, mas vai acabar sendo o mesmo. Isso é próprio do universo feminino, Nath, ou acontece muito mais com mulheres, ou não, pelo que você tem visto, pelo que você investigou para o livro, isso independe de gênero. Na verdade, uma coisa que para mim foi bem importante marcar no livro é que tem marcadores sociais, sim. Então, por exemplo, mulheres, pessoas negras, indígenas, corpos dissidentes de modo geral, né? Que a gente está falando que não são homens, cis, brancos, héteros, tendem a ter mais medo de dar certo, medo do sucesso. E aí eu queria só fazer uma distinção aqui. Eu comecei contando que eu trabalho desde os 13 anos, né? Então, eu sempre fui uma profissional que se destacou no mercado de trabalho, porque eu sempre fui sangue no olho, sempre trabalhei duro e sempre fiz acontecer. O medo de dar certo geralmente não cola em coisas que a gente faz por sobrevivência. Ele não cola geralmente em coisas que você faz porque você precisa colocar o arroz e feijão na sua mesa, porque isso está tão no seu HD de que você precisa fazer que nem entra na conta. Ele geralmente entra nas cenas que você tem no banho, que é aquela cena de que você fala assim, já pensou se eu fosse uma atriz de sucesso? Já pensou se vissem os meus desenhos? É no seu sonho, entende? Acho que é importante fazer essa distinção, porque é isso. Eu posso dizer que, enquanto jornalista, eu construí uma carreira muito massa, assim, muito legal. Mas quando foi para ser chamada, quando o convite veio para realizar um sonho dentro do jornalismo, que aí não tinha a ver com, não era sobre grana, não era sobre garantir a minha sobrevivência, não era sobre colocar arroz e feijão na mesa, não era sobre isso, era sobre uma realização pessoal. Aí veio quem sou eu para merecer isso. Mas eu vou trazer uma perspectiva que a Vanessa Pérola traz para o livro, que é uma psicóloga que eu escutei, e que ela fala, por exemplo, que pessoas negras são educadas, se não pela família, pela sociedade, pelo que a gente consome, a ficarem num lugar de subserviência, né? Num lugar de serviço, né? De servir. E aí, para você sair desse lugar e assumir um lugar em que, não, eu posso ser protagonista da minha história, eu posso realizar o que eu quiser, eu posso sim ocupar outros lugares,
isso não tem a ver só com o indivíduo, isso não tem a ver só com a história pessoal dessa pessoa, mas com todo um recorte racial, com todo um coletivo, com todo um repertório que vem, assim como mulheres, né? Quando a gente pensa em mulheres, por exemplo, que são, vamos pensar numa mulher que realizou muita coisa, que chegou lá, assim, do ponto de vista social, chegou lá. Se você vai perguntar para essa mulher, muito provavelmente ela vai te dizer de centenas de vezes que ela foi chamada de arrogante, Yes. de metida, Perfeito. de cadê os seus Perfeito. filhos, né? Então, o medo de dar certo muitas vezes esconde um medo de sofrer violência Yeah. ao chegar lá, Yes. né? Então, assim, ouvi também pessoas negras que o medo de dar certo escondia um medo de, ao subir de cargo, quanto mais eu subo de cargo nessa empresa, mais eu convivo com pessoas brancas, mais exposta ao racismo eu estou. Boa. Então, quando a gente fala de gênero e raça, orientação sexual, pessoas LGBTs que, de repente, cresceram acreditando que o amor não era para elas, que a relação que elas têm é pecaminosa, podem, muitas vezes, ter medo de ter uma relação saudável, de serem amados, porque acreditaram que esse lugar não é para elas. Perfeito. Então, os recortes sociais estão aí atravessando os nossos corpos o tempo todo. E aí acho que dar nome às coisas é importante também nesse sentido, né? De não é só sobre mim. Então, quando eu avanço, eu tô avançando e tô levando muita gente comigo. Muita gente junto, né? Exato. E tem essa coisa do medo do próprio desconhecido. É bem natural do ser humano dizer o seguinte: eu tô passando por uma situação aqui na minha casa, né? As minhas filhas mudaram de escola e aí a minha mais velha ontem passou um perrengue, né? E chora, e não quer, e o novo lugar vai ser ruim, e lá não vai ter amigos, e todo aquele, né? Aquilo que é muito verdadeiro, de fato ela tá sentindo. E o papo estava muito nesse lugar de dizer a tristeza tem um lugar. Você não queria estar, né? Você não queria sair. Mas vamos entender que esse novo vai trazer coisas para você que a gente não tem ideia do que vai ser. Vai ser coisa boa, vai ser coisa ruim, vai ser. A gente não tem. Então, a gente tem uma dificuldade de aceitar, digamos assim, esse novo, de colocar o pé nesse novo, porque está fora do controle. Aquela situação já existente, mesmo que seja ruim, a gente já sabe os efeitos dela, a gente já entende até onde a gente apanha, a gente já entende até onde dói o calo, mas é um lado seguro, né? É um lado seguro ficar. Passar daquela cerca me coloca num lugar, enquanto ser humano, de que, e agora? O que virá? Quem serei eu a partir do momento que eu pagar essa dívida, que é a coisa que eu mais desejo na minha vida hoje? Eu contratei um processo de educação financeira, eu estou tomando rumo na vida, porque tudo que eu faço, durmo, acordo, penso, é pagar na dívida. E é justo, precisa ter um monte de medidas, de fato precisa estar lá muito naquilo. Mas é uma provocação. Quem serei eu depois que essa dívida não existir? A minha vida se resumiu tanto a eu fazer e acontecer para ter uma versão de mim para pagar essa dívida, que depois dessa dívida parece que eu perco identidade, eu não sei quem eu sou. Então, é um mundo louco, porque é trabalhar com o que está dentro da gente que a gente ainda não conhece, né? Queria fazer uma enquete aqui bem rapidona com a galera. Quem está aqui com a gente no ao vivo, responde sim ou não. Quem é aqui que já sentiu, né, que tem medo ou já sentiu medo de dar certo? Bora pegar sei lá, uma parcial de quem tá assim, tipo, você já sentiu medo de dar certo? Você sente isso hoje? Sim ou não? Enquanto o pessoal vai entendendo, até pra gente entender, Nath, porque eu joguei uma enquete no meu grupo de WhatsApp e várias pessoas disseram que sim, mas uma grande quantidade dizendo não. O que eu mais quero na vida é dar certo, porque é óbvio que eu quero dar certo. Beleza, pode ter um monte de gente que de fato se autoconhece o suficiente para dizer que não. Mas eu ainda fico com a impressão de que aquele sim, talvez ele não foi tão bem estudado. Será mesmo que todo mundo que tem convicção de que quer dar certo realmente não tem medo? O que é que tu acha? Eu acho que todo mundo é muita gente, né? Então, eu acho que assim, eu, por exemplo, tenho um exemplo ótimo assim para ilustrar o que eu quero dizer. Eu sempre disse que eu não era uma pessoa ciumenta,
porque eu não, nas minhas relações românticas não é uma coisa que aparece, eu não tenho histórias para contar com ciúmes nas minhas relações românticas. Talvez se tenho 2 histórias, é muita coisa. Eu sempre me disse, cara, eu não sou uma pessoa ciumenta, realmente não sou uma pessoa ciumenta. E aí teve um dia que eu vivi uma situação que foi na minha vida profissional, não lembro exatamente o que que foi, mas foi na minha vida profissional. E veio uma coisa que eu falei, cara, eu não tô conseguindo nomear, o que que é isso que eu tô sentindo, Uhum. né? Que negócio estranho, não é raiva, não é medo, não é inveja, que coisa que é essa? E aí depois de um tempo eu falei, cara, eu tô com ciúmes. Ciúmes. É uma coisa que eu tenho tão pouco repertório que Perfeito. na hora que eu senti, Não eu falei, reconheceu. não reconheci, mas foi um convite tão bonito à humildade, Muito bom. porque eu vivo dizendo que eu acho que todo mundo sente tudo, a diferença é as áreas que a gente sente, né? Então eu posso, por exemplo, não sentir ciúmes nas minhas relações românticas, mas posso sentir profissionalmente, ou não posso sentir profissionalmente, mas posso sentir nas minhas relações de amizade, assim. Mas eu não arrisco dizer que tem pessoas que tem pessoas que todo mundo tem medo de dar certo, porque eu acho que todo mundo é muita gente Perfeito. e é isso, né? A gente não conhece todas as pessoas do mundo, então pode ser que realmente tenham pessoas que não tenham. O que eu posso compartilhar da minha experiência é que eu levei 35 anos para perceber que eu tinha, depois de vários episódios, e só com 35 que eu consegui nomear. E uma das minhas angústias em relação a isso é eu faço sempre fui muito apaixonada por autoconhecimento, pelas emoções, sempre fui apaixonada por me investigar. Faço terapia há mais de 14 anos, acho que vai fazer 15 anos que eu faço terapia, e foi um medo que sempre me escapou. E aí eu fui Certo. descobrir com 35 Perfeito. anos. Então, assim, acho que deve ter gente que não tem. Acho também que deve ter gente que tem e não conseguiu identificar. De identificar, né? Agora, Porque essa distinção que você fez foi genial, assim, porque medo de dar certo. Porra, eu tenho que ir lá colocar o feijão com arroz, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que cumprir o horário de trabalho, eu tenho que ser boa cidadã, eu tenho que pagar os impostos. É meio que automático. Então, nesse mundo automático, além de eu sobreviver, eu preciso me destacar, eu preciso ser vista, porque não é nem para. Voltou? Parece que travou aqui, mas voltou? travou e voltou. Travou e voltou. Uhum. Então não é desse lugar que a gente está falando. A gente está falando na hora que vai para o chuveiro, que coloca né, a cabeça no travesseiro e me pego a pensar se a gente tem feito isso. Se de fato a gente tem parado para pensar em quais eram os desejos. Né? Eu faço análise e eu estava numa treta aí de to be or not to be, com algumas coisas. E na análise eu disse assim, cara, em alguns assuntos profissionais, essa Ariadne hoje de 43 anos está bem longe daquela Ariadne de 15 quando projetou fazer coisas A, B e C. E aí eu fui pensar, o que essa Ariadne de 15 queria? E aí eu fui pro papel. Pô, naquele momento eu queria, porque tem muita coisa que a gente viaja na maionese, mas tem muita coisa importantíssima para você entender o que é que ficou lá guardado e que a maluquice do dia a dia comeu a nossa essência e levou embora. E foram descobertas muito bonitas, né? E aí vem o medo da renúncia. Meu, olha só, acabei de lembrar que a Ariadne de 15 anos era louca por pesquisa, por estudar e pesquisar. E a Ariadne de 15 anos, com o repertório que ela tinha, disse assim: para com isso, vai fazer outra coisa, porque pesquisadora não dá dinheiro. Eu não conheço nenhum pesquisador no meu entorno que tenha dado dinheiro. E aquilo ficou para trás, né? Então, o quanto que isso a gente vai deixando? Então, será que a gente está parando, Nath, nesse mundo hoje, de lembrar do que a gente quer de fato, até para a gente lembrar que a gente não está bancando por medo? Eu acho que a gente vive em tempos assim, acho que sempre foi difícil, cada geração teve seu desafio, né? Mas eu acho que sim, assim, e acho que tem uma coisa que eu também gosto de lembrar, dá trabalho também, né? Tipo, Dá, dá muito trabalho, assim. dá. Pô, eu lembro quando eu comecei.
eu escrevo há muitos anos. Assim, escrevo desde sempre, desde que eu fui alfabetizada, basicamente. Mas eu lembro que as minhas primeiras experiências de ser lida, e eu não sei quantos escritores tem aqui na live, mas eu acho que ser escritor, assim, e ser escritor independe se você tem livro publicado ou não, isso é uma realização, mas não te define como escritor. Quem é escritor é quem escreve, para mim, né, na minha perspectiva. Boa. Mas eu lembro de uma coisa assim muito forte, que o meu medo sempre coexistiu com o meu desejo. Eu acho que medo e desejo coexistem, sabe? E eu queria muito ser lida, porque eu era escritora, mas que medo de ser lida, sabe? Assim, que medo de ser vista, que medo das pessoas realmente lerem o que eu estou escrevendo, assim, né? E eu acho que dá trabalho mesmo, assim, sustentar o que a gente deseja, dá trabalho, né? E às vezes a gente vai estar mais disposto porque a vida está um pouco mais ajeitada e as coisas estão mais simples. Às vezes a gente vai estar menos disposto porque as coisas estão mais complexas. E aí você falou antes, né? Você não queria perder o gancho do desconhecido. E tem essa coisa que é o desconhecido fora, né? Que é tipo, cara, o que vai acontecer se eu mudar de emprego? Quem vão ser as pessoas que eu vou encontrar? Como que vai ser esse trabalho? Mas quando a gente está falando de dinheiro, eu acho que é quem eu vou me tornar, né? Eu tinha muito esse ponto, assim. Eu vim de uma família de classe trabalhadora, e eu tive uma relação comecei a trabalhar com 13 anos, então fazia um trabalho ali em monitora de buffet e ganhava e o nome do livro é Medo de Dar Certo. E ganhava uma grana ali que dava para comprar meia dúzia de balinha ali e tal. Eu lembro que ganhava R$ 15 por festa. E os meus pais, desde muito nova, isso é um mérito do meu pai, ele sempre falava pra gente guardar dinheiro. Então a gente tem essa educação de guardar dinheiro sempre, assim. Mas eu lembro que tinha uma moça no meu bairro, não era nem no meu prédio, no meu condomínio, era no meu bairro, e essa mulher tinha muita grana, assim, tipo, ela tinha muito dinheiro. E era aquela pessoa que você olhava e falava, tem dinheiro, porque era anos 90, ninguém tinha dinheiro. Pelo menos perto de mim, ninguém tinha dinheiro. E ela tinha muito dinheiro, assim, ela tinha, sei lá, 4 carros na garagem, ela fazia, tipo, 3 viagens para Maceió no ano, assim, era uma coisa muito absurda. E ela era uma pessoa muito participativa nas questões do bairro. Então, iam discutir se iam pavimentar a calçada, ela estava lá. Iam discutir se podia abrir uma feira livre na rua, ela estava lá. E eu lembro muito que as pessoas temiam ela, não respeitavam ela, temiam ela porque ela tinha muita influência por ter dinheiro, ela conseguia viabilizar muita coisa e as pessoas temiam ela. E eu cresci com essa imagem, que era a única imagem de alguém que tinha dinheiro na minha adolescência ali, porque na minha família era todo mundo mais ou menos o mesmo nível ali. E muito bem, cresci, fui para a vida adulta, comecei a trabalhar e eu lembro que assim que eu comecei a ganhar um pouquinho mais, porque assim na época da faculdade trabalhava em 2 empregos para pagar a mensalidade, sobrava, sei lá, R$ 3 no fim do mês, e não é um exagero, sobrava R$ 3 no fim do mês. Quando eu comecei, me formei, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais, que era bem pouco mais, eu comecei a ser assombrada pela imagem da mulher da minha adolescência. Porque a imagem dela era alguém que colava a imagem, tem dinheiro, é uma pessoa ruim, é arrogante, é uma pessoa péssima. E eu tinha muito medo desse desconhecido em mim. Será que se eu ganhar dinheiro, será que se eu ganhar mais, será que eu vou me tornar a mulher da minha adolescência? E eu lembro muitas vezes de, cara, fazer gastos completamente desnecessários, a minha sensação era de querer me livrar do dinheiro, assim, sabe? E aí era uma questão de educação financeira? Até era, mas para mim era muito mais uma questão psicológica, emocional, de responder aquilo que eu estava sentindo, né? Então eu tinha que me livrar do dinheiro para me livrar da imagem daquela mulher. E o quanto eu ganhava nem chegava perto do que ela de fato representava ali, né? Mas para mim ter dinheiro sobrando logo era ser alguém assim, né, tal. Mas eu acho que é um desafio pensar, porque é isso, né? As coisas vão acontecendo e aí também eu acho que a gente não vive num tempo e nem numa sociedade que é muito convidativa para a gente pensar em si, né? E aí a gente vai se atropelando mesmo.
E a gente não sabe como é que faz, né? A gente aprende por referência, né? Exato. As coisas que a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo por referência. Então, eu aprendi a ser pobre, eu aprendi a trabalhar duro, eu aprendi a suar até sair sangue, eu aprendi aos filhos estarem todos penteados e a casa toda arrumada. Eu tenho essa referência de que eu aprendi isso. Eu sempre recomendo um livro muito incrível assim sobre esse dinamismo, que é o título dele é O Sexo Oculto do Dinheiro. Esse livro ele é de uma pesquisadora, de uma autora, e ela é uma pesquisadora argentina, onde ela vai pegar essa lógica da construção do dinheiro no gênero feminino para a mulher como sendo muito mais do que uma ausência de educação financeira, né? A gente às vezes confunde a educação financeira como sendo como é que eu aplico, quanto é que guarda, quanto é que... E não, a educação financeira, na essência, vai falar muito mais do que está por trás do dinheiro, que são as finanças comportamentais e a psicologia financeira. Então, se eu vou falar de psicologia financeira e finanças comportamentais, entender, inclusive, este contexto desta mulher em 2025, com as suas descendentes, né, com a sua mãe, com a sua avó, diante daquilo que a gente aprendeu, vem muito. Você tem uma ideia, uma das passagens mais incríveis aqui, dando um spoiler do livro, mas talvez o spoiler faça com que alguém... O livro não é vendido hoje, só em sebo que você acha, para você ter uma ideia. Ela traz uma referência de que muito do que a gente faz hoje de escolhas financeiras vem da memória de prostituição. E ela faz um casamento disso que é absurdamente consentido e enlouquecedor. Você para naquilo e diz, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Então, por eu nunca ter pensado, abre um horizonte, inclusive, para pensar em mim. Olha o papel que é um bom estudo, uma boa leitura e uma boa conversa para sair do mesmo lugar de sempre. Para sair daquele medo, porque às vezes o medo... Não sei se você já leu, Nath, o livro do Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. Não. O livro do Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque é um livro infantil, tem, sei lá, 10 páginas. E é a história da Chapeuzinho Amarelo que tem o medo do medo do medo. Na realidade, ela não tem o medo do lobo mau, ela vai tendo medo do medo do medo do medo, né? Então, muito desses medos não é medo de quando eu tiver 1 milhão na conta, é o medo do medo. E isso financeiramente está por trás da educação financeira que a gente não tem. E essa educação financeira, eu atribuo 20% a números, a onde aplica... 80% está nesta formação, que é quase que genética, de como é que a gente foi preparado para pensar, né? Então, a gente vive hoje, pela primeira vez na história do mundo, uma geração onde nós temos um bom corpo de mulheres independentes. O que é essa mulher independente? Que tem o seu CPF, está autorizada a ter uma conta bancária, se formou até onde ela quis, tem um bom trabalho e se sustenta. Se o pai dela e o marido não sustentar, de fome ela não morre. Então, essa mulher ela tem a condição de sozinha se governar. Só que esta mulher, ela é independente, e aqui eu estou falando desse nosso recorte social, não estou falando da base da pirâmide social, claro. Então, nesse nosso recorte social, essa mulher que aprendeu aos trancos e barrancos a ser independente, ela não sabe viver em autonomia, que aí é outro bagulho louco. É outro bagulho louco. E aí, na autonomia, é onde vem o medo de fracassar. Eu consegui aquele emprego, eu consegui aquela formação, eu sou gestora da PQP, meu nome está nos jornais, eu ganho um puta de um salário, mas eu não tenho condição emocional, inclusive, de tomar as melhores decisões. Por que isso? Por que acontece isso? E aí sim, é uma investigação toda psicanalítica aí para se debruçar em cada uma, porque cada uma vai. Nath, o calor tá brabo. Tá foda. Mas tô vendo aí que eu não sei se o assunto te esquentou, eu não sei se o ar-condicionado seu pifou. Na verdade, eu não tenho ar-condicionado. E aí eu deixei o ventilador para fora do escritório, que provavelmente o Chororó, que é o meu cachorro, está se beneficiando dele nesse momento. Então tá, tipo, fechado para não fazer barulho. Mas tá tudo em paz.
Tadinho. Nesse aspecto financeiro, me conta um pouquinho você nisso, né? Não precisa dizer quanto você tem na conta e quais são os seus boletos, mas até nessa conversa mesmo sobre independência e autonomia, a Natália aqui é uma mulher independente. Ela foi lá, fez, acontece, tem ali um mundo. E nesse campo da autonomia, como é que você se vê a ponto de eu sei decidir isso aqui e sei com convicção, não é pelo medo do medo. Essa Natália se sustenta? Acho que sim, eu tive muito privilégio, assim, de nascer filha do meu pai, assim, e do meu pai ter essa perspectiva de... Eu lembro que a gente... E eu sei que isso é muito raro, né? Eu sei que isso que eu vou falar é muito raro, assim, e eu tenho até cuidado de falar isso, porque eu não quero gerar gatilho em ninguém, porque é isso, né? É raro, assim mesmo. Educação financeira não é uma coisa que a gente tem, né, enquanto sociedade, assim. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, foi o que eu disse, né? E meu pai sempre falava: separa uma parte desse dinheiro para você comprar o seu apartamento. A gente ouviu isso desde muito novo, assim, desde muito novo mesmo. Separa esse dinheiro. E é muito engraçado, assim, a gente meus pais não falavam com a gente sobre casamento, sobre encontrar alguém legal para casar, sobre ter uma parceria de vida, mas a coisa do apartamento era uma coisa que eles falavam Falava recorrentemente, muito. Uhum. falavam muito, assim. E aí eu cresci gostando muito, assim, guardando dinheiro, mas tive também completos desequilíbrios. Eu lembro que eu fui juntando muita grana, assim, fui juntando dinheiro que eu tinha, e aí quando eu passei pelos meus processos de luto, né, quando minha mãe faleceu, eu senti que a vida tinha desequilibrado completamente, tinha se descontrolado, e eu falei, então já que a vida se descontrolou, eu também vou me descontrolar. Foi um caminho que eu encontrei Sim. para lidar com essa angústia de eu fiz tudo certo e aí vem isso e bagunça tudo, sabe? Assim, eu tava seguindo totalmente dentro das quatro linhas do jogo e aí a vida vem e faz isso, sabe? E foi muito importante para mim do ponto de vista psicológico gastar tudo, assim, todo o dinheiro que eu tinha na conta eu gastei. Pra limpar. E eu não me arrependo em nada, assim. Boa. Fui em várias festas que foram muito importantes para mim, fiz viagens que foram importantes para mim, gastei completamente sem propósito também. Para mim foi muito importante isso. E então tive essa fase e depois disso fui entendendo também que dinheiro era um assunto que me mobilizava, assim. Eu adoro falar de dinheiro, eu gosto de falar de dinheiro. Uhum. Acho importantíssimo, assim, eu e a Mã, minha namorada, a gente fala muito de dinheiro também dentro da relação. E que isso não é comum, né? E que Isso isso não não é é comum. comum, Sim, exatamente. sim. E lembro que, acho que o primeiro livro sobre finanças que eu li foi o Me Poupe, da Natália Arcuri. Na Uhum. época me ajudou muito, assim, muito mesmo. É, enfim, hoje tem uma relação que eu acho que é boa, assim, Uhum. com dinheiro, assim, gosto de falar de dinheiro, gosto de pensar no que o dinheiro possibilita, passando por todas as questões que eu falei, né? De querer me distanciar, de também ter que desconstruir a imagem de quem tem dinheiro na minha cabeça, de desconstruir a imagem de que quem tem dinheiro é mau caráter, enfim, eu Perfeito. precisei fazer algumas desconstruções Uhum. para também poder, né, seguir, assim. Mas eu gosto, adoro falar de dinheiro, acho muito massa. Se a gente gosta de falar de dinheiro, bora fazer agora uma outra perguntinha para a turma aqui, né? Eu vou trazer um conceito do que é a autossabotagem financeira, que é o tema aí também, né, do nosso encontro. Vou explicar um pouco e eu vou pedir para a gente fazer uma graduação de como é que você se sente, tá? Eu sempre gosto de fazer isso aqui porque eu acho que é um momento da própria pessoa não ficar só no campo reflexivo, não que isso seja pouco, de jeito nenhum, mas para que isso já venha para um lugar de prática, para entender, opa, como é que eu me vejo aqui? Então, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Então, essa coisa da autossabotagem financeira, a gente pode dizer que é um conjunto de comportamento que está no nosso inconsciente, lembrar isso, que está no nosso inconsciente, que vai levar a gente a agir contra os nossos próprios interesses financeiros. Qual é meu interesse financeiro? Guardar. Meu interesse financeiro, boletos pagos. Meu interesse financeiro, ter dinheiro para fazer uma viagem à vista. Meu interesse financeiro, construir minha aposentadoria.
Meu interesse financeiro, pagar a faculdade do meu filho. Então, esses são os meus interesses, que é meio que comum a quase todos nós. E aí, mesmo esses interesses estando claros, eu, de forma inconsciente, vou colecionando uma série de comportamentos pequenos que, ao longo do tempo, eu vou fazendo e que o resultado desse comportamento financeiro está trazendo consequências contrárias àquilo que eu digo que eu quero, que é a aposentadoria, que é a viagem, né? Então, assim, como é que ela vai se manifestar, né? De algumas formas. Procrastinação financeira, vai deixando para depois, ano que vem, aquela velha listinha lá que a gente, né, vai deixando aí para o começo do ano. Através do gasto impulsivo, atira a primeira pedra. Quem já fez uma merda lá por conta de gasto impossível. Fuga da realidade, não enxergar como é que você está hoje, projetar, não, mas eu vou. A quantidade de pessoas que tomam decisões hoje em função de um possível aumento de salário ano que vem é grande. Então, assim, né? Medo do próprio sucesso financeiro, quem serei eu e o que é que eu terei que arcar e dar conta depois disso. As próprias crenças que a gente falou aqui, né, do significado do dinheiro e um ciclo vicioso ali de endividamento, né? Então, isso é um pouco né, de uma forma bastante breve do que seria essa autossabotagem financeira. Eu queria perguntar para o público agora, de 1 a 5, quanto que você se autossabota financeiramente? Mais perto de 1 é não me autossaboto. Não, isso não existe em mim. Então, mais perto de 1 é não me autossaboto. E mais perto de 5, misericórdia, me amarra, porque de fato eu tô jogando contra meu próprio time. Então, bora ver da turma aqui como é que é a própria leitura dessa autossabotagem financeira. Nath, de 1 a 5, como é que você se vê hoje? Cara, deixa eu pensar. Tô pensando. Como que é? Um é pouco e Um cinco é é você muito? não se reconhece, tá? Você não pratica a autossabotagem financeira. E Mais perto de 1. Mais perto de 5, de forma nenhuma. Você não tem nenhum tipo de comportamento que esteja jogando contra. Ah, não. Eu tenho. Então, acho que o 5 é não. Nossa, me perdi. 5 é não, né? Então, acho que eu tô no 4, vai. No 3,5 4, vai. 3,5 para 4. Eu acho. 3,5 para 4. Bora. Então, 5. Aqui a galera tá ó, no 3, 4. A galera tá com mais nota alta aí também. 3, 4, 5, choro. 2, Choro é 3. ótimo. O Nota, choro é choro. ótimo. Não tinha nota do choro, mas apareceu um choro muito bom. Acho que é aquela história, né? Tem muita coisa que entra mesmo no campo terapêutico, mas acho que é um pouco identificar, né? Será se a questão é procrastinação? Então, cara, para onde é que tem que fazer, né? Será se esse gasto impulsivo é muito louco, porque 99% tem a ver com buraco emocional que a gente tenta suprir e que de fato não funciona, porque a gente acha que com mais uma compra vai trazer ali felicidade e gatilho de prazer, mas que dura 3, 2, 1, né? Uhum, A turma tá sim. se reconhecendo aqui, muito bom, muito bom. Ó, quero falar, tem gente que deu nota 10, gente. Eita, Lele. Tem gente que deu nota 10. Ó, quero falar mais uma vez aqui do livro dessa moça, Medo de Dar Certo. No Kindle tá tão ruim de ver, né? Mas dá para ver um pouquinho, Dá pra porque ver. eu não quis esperar chegar o físico, porque senão ia demorar, eu não ia conseguir ler. E eu fazia muita questão, assim, de ter lido. Então, parabéns, assim, pela tua coragem, até pelo contexto todo do próprio tema. Eu imagino que escrever e publicar teve um pedaço aí bom de coragem, né? E como é que você está com isso? O que é que são os próximos passos? Onde é que você vai estar? Eu sei que sábado você vai estar numa livraria fazendo lá a sessão de autógrafo. Então, mostra pra turma onde é que compra, onde é que te enxerga, onde é que te vê. Eu queria estar em São Paulo, né? Eu queria estar em São Paulo lá para pegar teu, Isso. teu autógrafo, mas quem tiver lá não pode deixar. Aí, ó, Isso. placa. Ó, o Oxi e o Vixe, que tem a placa aqui atrás, tem as tatu aqui também, ó. Ah, que massa. A turma com olho biônico, velho. Eu tô enxergando cá atrás. É, então, o lançamento vai ser. O lançamento já aconteceu, É. né? O livro já está no mundo, ele foi lançado oficialmente na segunda-feira.
E vai ter uma sessão de autógrafos e uma conversa sobre o medo de dar certo, sobre os bastidores de escrever o livro, sobre como foi escrever também, né? As histórias que eu colhi nesse processo. Eu acabei ouvindo mais de 100 pessoas e essas 100 pessoas se identificaram com o medo de dar certo, contaram suas histórias. Algumas dessas histórias foram para o livro, outras ficaram no meu corpo. Uhum. E e é muito massa, assim, ver esse livro no mundo, assim, eu tenho me repetido muito, assim, constantemente que coragem é para quem tem medo. Então, coragem é para mim, sabe? Porque eu tenho medo mais vezes do que eu gostaria de ter, eu me pego assustada mais vezes do que eu gostaria de estar, mas eu acho que eu tenho feito uma relação de intimidade com medo também, de entender que é isso mesmo, que não vai existir um momento sem medo e faz parte, assim. Então, se você estiver por São Paulo e você quiser participar da sessão de autógrafos, participar dessa conversa, vou amar te receber na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho, número 915. As informações todas estão no perfil do Programa As Coisas e no meu perfil também. Que massa, que massa, que massa. Bom, o meu público que por acaso estiver aqui ainda não seguiu o perfil aqui do Para Dar Nome às Coisas, né? Tá aqui em cima aqui o segue lá. A turma do público da Nath, se quiser conhecer um pouco mais sobre esse mundo das finanças, para além dos números, também um convite para me seguir. Nath, eu quero te pedir licença para fazer uma coisa que eu sempre faço nos últimos tempos. Sempre é demais, né? Mas nos últimos tempos eu tenho feito aqui nas minhas lives. Eu sou uma mulher que trabalha com finanças, mas sou essencialmente de humanas. Então, planilha sempre foi difícil para mim, número sempre foi difícil para mim. E a história é longa, mas cheguei até aqui e amo o que faço. Mas eu queria encerrar a nossa live de hoje com um texto, com uma poesia, que eu acho que faz muito sentido para tudo que a gente conversou hoje. Pode ser? Claro, com certeza. Então, bora. Eu queria ler O Convite, da Oria Mountain Dreaming. Não sei se conhecem a autora. E o texto diz assim: não me interessa saber como você ganha a vida. Eu quero saber pelo que você anseia e se ousa sonhar ou encontrar o desejo seu do seu coração. Não me interessa saber tua idade. Eu quero saber se você ousa correr o risco de parecer tola por amor, pelo seu sonho, pela aventura de estar viva. Não me interessa saber quais planetas estão em quadratura com tua lua. Quero saber se você tocou o centro da sua própria dor, se você esteve exposta para as traições da vida, ou se já encolheu e se fechou por medo de mais dor. Quero saber se você pode sentar-se comigo na dor, na sua ou na minha, sem tentar escondê-la, diminuí-la ou consertá-la. Quero saber se você pode dançar loucamente e deixar o êxtase tomar conta até a ponta dos seus dedos. Sem nos alertar para termos cuidado, sermos realistas, lembrarmos das limitações da condição humana. Não me interessa saber se a história que você conta sobre sua vida é verdadeira. Quero saber se você pode desapontar outra pessoa para ser fiel a si mesma. Quero saber se você consegue ver a beleza mesmo quando não está bonita todos os dias. Se você consegue sentir a presença de Deus nos momentos vazios da sua vida. Quero saber se você pode levantar-se depois de uma noite de tristeza e desespero, ferida e cansada, e fazer o que precisa ser feito para os seus filhos. Quero saber se você pode viver com o fracasso, o seu e o meu, e mesmo assim parar à beira do lago e gritar para a lua prateada. Sim! Que E com esse linda. sim que a gente dê aí um sim à vida, aos nossos medos também. E te agradecer imensamente pelo presente, pela generosidade desse papo aqui. Então, só agradecer a vocês, a todo mundo que está aqui. Imagina, Ari, que lindo, que lindo. Eu não conhecia essa poesia, lindíssima. Nossa, muito bonito. Pois eu vou procurar para ler de novo. Manda sim. A Eu acho live que vai a ficar gente ainda. salva. A live vai ficar salva no meu perfil. Eu coloco lá nos comentários também. A turma está perguntando aqui qual é que é o nome. Eu coloco lá e vocês leem também depois com mais calma. É muito lindo de ver. Que massa. Lindo demais.
Obrigada, foi muito gostoso, eu amei. A todo mundo que comentou, que mandou beijos, que falou que adora Pra Dar Nome às Coisas, muito, 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 muito obrigada. Eu fui lendo tudo, não deu para responder em tempo real, mas muito obrigada, gente. É muito bonito o nosso tempo ter coincidido. Muito obrigada. Que linda, que linda. Bom, vamos todas ler, comprar, divulgar esse livro que eu acho que é tão próprio, tão bonito, tão necessário para a gente entender da gente, entender do mundo. Nath, mais uma vez, obrigada por tudo, parabéns por estar aqui colocando teu dom a serviço desse mundo, porque eu acho que o dom tem através, sim, da fala, daquilo que você nos provoca. Me deixou sem dormir, filha da mãe, porque eu fiquei pensando, cara, eu devo ter sido uma desgraçada para um monte de gente, arrebentando aí as vidas. Mas, enfim, vamos melhorar, né? Tem um pouco de vida ainda aí para melhorar um pouquinho. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: ninguém muda ninguém, ninguém muda sozinho, nós mudamos nos encontros. E é isso, né? A gente muda nos encontros. É isso aí. Obrigada, eu amei, Ari. Muito bom, minha linda. Um beijo, viu? Um Beijo beijo para todo mundo. Beijo, amigo de bar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.